Olá pessoal, hoje vamos dar início à nossa aula de conceitos, fundamentos e importância da higiene e da profilaxia animal. Bom pessoal, higiene é todo um conjunto de procedimentos, técnicas, operações para promover sanidade, para promover saúde, né? E de onde vem esse termo higiene? Vem de Hígia, tá? Hígia, a deusa da saúde, limpeza e sanidade, tá? Para você ver, Hígia é filha de Esculápio, deus da medicina e da cura. Então, desde a antiguidade, toda essa questão de limpeza, de saúde, está relacionado com a parte sanitária, com a parte da vida, com a parte de uma boa vida, né? A relação da higiene com a questão de saúde, especificamente. Então, por isso que esse termo higiene vem da Hígia, deusa da saúde, limpeza e sanidade. E o que é realmente, né? Vamos conceituar o que é realmente higiene. Higiene é a parte da medicina que visa a preservação da saúde e é o estabelecimento das normas e preceitos para prevenir as doenças. Veja aqui, prevenir, prevenção de doenças. Então, são todas as metodologias para manter sanidade, para manter saúde, prevenção de doenças, manutenção da saúde, ok? É o conjunto de condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde. É a limpeza, é o asseio. Uma pessoa asseada é uma pessoa higiênica, tá? E aí a gente vai falar do que? Da higiene, da profilaxia animal, o asseio dos animais, dos ambientes dos animais, para a promoção e manutenção da saúde, bem como também do seu bem-estar, que está totalmente relacionado com a boa vida, tá? Então a higiene é a ciência da saúde, responsável pela sua preservação e prevenção de doenças. Ciência da saúde é a parte da saúde cientificamente responsável em preservar e prevenir doenças, né? Ela é promotora de qualidade de vida, reforçando o que eu já falei aqui, da boa vida, do bem-estar, sejam para os animais, sejam para os homens, seja do meio ambiente, ou seja, o bem-estar e a saúde única. Então a higiene ela pode ser classificada em vários tipos de higiene, tá, pessoal? Então pode ser higiene pessoal, higiene escolar, higiene doméstica, higiene do trabalho, higiene do sono, higiene sonora, higiene alimentar e vários outros tipos de higiene, tá? Então mostrar aqui higiene é uma manutenção, a promoção do que é benéfico a uma pessoa, ao animal, ao, enfim, a um estabelecimento, a um ambiente, a uma rotina, enfim, são práticas de melhoria, de manutenção de um bem-estar, de um bem comum, tá? Mas a gente vai trabalhar, né, falando especificamente aqui da higiene mental, tá? Da higiene social e da higiene física, tá bom? Que vai ser muito importante para a gente levar para o contexto da higiene e profilaxia animal. Então, higiene mental, pessoal, não é como aqui está a figura, né, mostrando o cérebro, né, a mente tomando um banho. Não é necessariamente isso, né? É só uma figura de linguagem. A questão de higiene mental é você cuidar dos pensamentos, é você cuidar do que você pensa, da sua mente, tá? É você refinar, filtrar, manter só coisas boas na sua mente. Isso é muito importante para o bem-estar mental, tá? Isso é muito importante tanto para o indivíduo quanto para o social, para o conjunto, né? Uma pessoa bem, em bem-estar mental, ela vai estar com o social também bem e vai promover isso para com os outros. E para os animais não é diferente. Os animais também têm no seu comportamento que estarem bem mentalmente para poderem viver bem consigo mesmo e com os outros animais. Então é muito importante que façamos sempre higiene mental, tá? Vocês estudantes estão numa época bem corrida, né, bem intensa, muitas provas, trabalhos, aprendizado, mas sempre é importante tirar um tempinho para você fazer essa higiene mental, para você cuidar da sua mente, para você cuidar dos seus pensamentos, ter um momento de diversão, de alegria, de descontração, praticar um esporte, fazer uma leitura diferente do que você está estudando, tá? É muito importante manter as relações familiares, as amizades, curtir a vida, tá? Lembrar que isso também vai fazer com que você recarregue as energias e consiga conquistar todos os seus objetivos.
Então, faça sempre higiene mental. Higiene social, pessoal. Então, é o conjunto de atitudes que podemos ter com as outras pessoas da nossa comunidade e assim se viver bem com elas. Isso aqui é importante porque nós, enquanto pessoas profissionais, temos que viver bem em comunidade com as outras pessoas, né? Então, são atitudes sociais no meio social. Colaborar com as pessoas em respeitá-las, tratar de todos com educação e dedicação, sem fazer distinção, né? Manter e proteger as árvores das ruas, das praças e dos parques, manter o ambiente saudável, o ambiente higiênico, não jogar lixo, né? Deixar tudo limpo. Ajudar a conservar a escola é muito importante, o nosso ambiente de aprendizado, nosso ambiente de trabalho, né? Conservar, porque outras pessoas também vão utilizar desse ambiente, tá? Não jogar lixo ou qualquer outro tipo de sujeira nas ruas, lugares públicos. Enfim, proteger e preservar a natureza também é uma atitude de higiene social. A gente mantendo o meio ambiente limpo, higiênico, é agradável, ele é bom para todos nós, seres humanos, e bem como também para os animais. E a higiene física, né, aquela individual, que o indivíduo ele tem que cuidar da sua própria higiene, né, manutenção com os banhos, com as roupas, vestimentas limpas, calçados, tá? Higiene oral dos dentes, uma boa aparência, não estar com mau cheiro nem nada, né? Isso é muito importante para a pessoa ficar bem, ficar com saúde, né? E também não incomodar os seus semelhantes, né? As pessoas que estão junto com você. Antigamente, o povo antigo acreditava que as pessoas mal cheirosas, as pessoas fedidas, né? Com mau cheiro é porque estavam doentes e porque estavam sendo castigadas pelos deuses, estavam com alguma coisa ruim, né? Associavam a doença ao mau cheiro e esse mau cheiro era devido à pessoa estar com algum pecado, alguma coisa ruim e até a morte. E tem a relação, né? Quando tem um animal, uma pessoa doente, dependendo da moléstia, vai ter sim um mau cheiro ali devido do que está acontecendo, como o caso de miíases, né? As bicheiras, enfim, diarreias, enfim, mas tudo isso é doença, está em relação com o mau cheiro. Então, a pessoa bem higienizada, uma pessoa bem cheirosa, né? Não necessariamente com perfumes, mas uma pessoa bem cuidada, ela é sinônimo de higiene, é sinônimo de saúde. E a higiene física coletiva é aquela que é muito importante para a gente lembrar dos rebanhos, né? Quando a gente está falando de animal, a gente tem que pensar na higiene de todo o coletivo, de todo o rebanho, manter a saúde coletiva, seja no cunho animal como também no cunho, né? Então, só reforçando, higiene física individual é o conjunto de hábitos de higiene e asseio com que cuidamos da nossa saúde. Por ser um fator de importância no nosso dia a dia, acaba por influenciar no relacionamento intersocial, pois implica na aplicação de hábitos que virão normas de vida em caráter individual. Então, uma pessoa que ela mantém-se higiênica, né? Uma boa higiene, ela tem boas relações com os outros indivíduos. E a higiene física coletiva está relacionada às questões que vai estar com todo o meio ambiente e também com todo o coletivo, né? Com todas as outras pessoas, enfim. Então, a gente vai observar a higiene relacionada ao clima, ao ar, ao solo, à água, aos alimentos, aos agentes biológicos. Tudo isso aqui faz parte do saneamento. Lembra, né, que nas cidades existe o saneamento básico, coleta de lixos, tratamento de esgoto, né? Água encanada para todos, água de qualidade, tratamento da água. Então esse saneamento ele é básico para manter de uma forma básica a higiene da população. E nos animais a gente também tem que manter o saneamento, manter a sanidade dos ambientes onde esses animais vão estar, evitando que todos esses fatores aqui citados eles possam ser prejudicados e não sejam não de alguma forma não tenham uma higiene satisfatória para esses animais. Então, os objetivos da higiene e da profilaxia animal, pessoal, vão ser manter a saúde do homem e dos animais, tá? Estabelecer criações saudáveis e zootecnicamente econômicas, ou seja, saúde é sinônimo de produção. Quanto mais saudável o animal, mais ele vai produzir e vai ser zootecnicamente econômico, né? Evitar problemas ambientais de manejo, então pensar na sustentabilidade, no cuidado com o meio ambiente, em quais manejos que devem ser trabalhados, como devem ser trabalhados, higienizar o meio
em que vivem os animais, para a manutenção da sanidade e da saúde de todos, prevenir doenças dos animais que podem ser transmissíveis aos homens, ou seja, e vice-versa também do homem para os animais, a prevenção das zoonoses, isso é muito importante, tá? Prover instalações confortáveis aos animais e minimizar a poluição ambiental produzida por dejetos animais, né? Mais uma vez, a parte da sustentabilidade, o cuidado na saúde animal, na saúde ambiental e também da saúde humana. Aqui a saúde única ela vai ser preservada e promovida. Então, voltando no tempo, é importante a gente lembrar, né, saber das histórias para saber o que aconteceu e o que acontece hoje. Quais foram as modificações, as transformações que aconteceram para que hoje a gente tenha certos hábitos, certos costumes, culturas diferentes, enfim, métodos de trabalho, de higiene, especificamente do que a gente está falando. Então, antigamente, as latrinas, né, os banheiros, os locais de fazer suas necessidades eram públicos. As pessoas chegavam e ficavam fazendo suas necessidades, conversando uns com os outros, batendo um papo ali. Não tinha um celular na época, né, para a gente ficar à distância conversando com os amigos. Então, mais perto as pessoas ficavam ali trocando ideia enquanto faziam suas necessidades. Então, imagina como eram esses ambientes públicos, né? Deviam que eram mal cheirosos, né? Enfim. E será que as pessoas se higienizavam, cuidavam da sua higiene enquanto usavam esses ambientes, né? Então, antigamente, na Idade Média, as pessoas costumavam atirar os excrementos nas ruas, às vezes até atingindo os passantes. Então, fazia as necessidades e jogavam, até mesmo a pessoa ficava ali fazendo diretamente na rua, né? Detalhe de um quadro de Peter Brook que mostra um homem rico perto de um anexo que despeja os dejetos direto no rio, então contaminando a água, que muitas das vezes é usada até para preparação de comidas, lavagem de roupa, a própria hidratação. Então, a curiosidade, né? Os reis Luís XIII e XIV costumavam dar audiência enquanto estavam usando o vaso sanitário. Por isso aí a conhecida expressão sentado no trono. Já pensou? Tava lá fazendo uma audiência lá, fazendo uma coisa muito importante e fazendo as necessidades também, que não deixa de ser uma coisa importante, né? E antigamente, nos séculos 17 e 18, não se recomendavam tomar banhos, tá? As casas não tinham banheiros, então as pessoas só faziam o quê? Lavavam o rosto, usavam perfume forte para iludibriar do mau cheiro, né? Faziam as necessidades fisiológicas nos quartos, em potes e desprezavam em qualquer lugar. Então, gente, imagina as condições que eram antigamente, né? Graças a Deus as coisas modificaram e começaram a perceber que isso tudo traziam doenças, né? E ali, como eu falo, da teoria dos miasmas, pensava que os maus cheiros, os miasmas eram coisas que traziam ruindades e foram diminuindo isso aí melhor. Então, no final do século XVIII e decorrer do século XIX, um decreto real proibia lançar as unidades na rua, já começou a melhorar e começou a ter um recolhimento de lixo nas ruas, tá? Os cemitérios e matadouros foram para fora das cidades, imagina, tudo isso era dentro da cidade, tá? Estudo de produção de antissépticos, cloro, água sanitária, tudo para melhorar a sanidade dos alimentos, da água, dos locais. Também a água, fazer a fervura da água, observaram que melhorava a qualidade da água. Então, tudo isso sendo motivado apenas pelo desejo de libertar as pessoas dos cheiros pútridos que poderiam transmitir as doenças, ou seja, os miasmas, né, os cheiros ruins. E aí as melhorias sanitárias vieram através dessas e outras medidas práticas adotadas no final do século XVIII e início do século XIX. E aí a teoria desses miasmas levou a uma grande melhora nas condições sanitárias de higiene na Europa, reduzindo muito as pestes e doenças transmissíveis, tá? Mas aí não ficou só nisso, viu que ainda muita gente continuou a morrer, continuou a ficar doente, mas se começou a limpar e ainda estão doentes, ainda tem doença e tudo, aí começaram a observar e desenvolver a teoria microbiana, né, e a teoria multicausal, que não era só micro-organismos ou maus odores que causavam doenças. Várias causas causam doenças, né? Os agentes etiológicos, enfim. E aí teve a teoria multicausal, que até hoje a gente pesquisa aí inúmeras causas de doenças, tanto nos animais quanto nos homens. Então, o que é profilaxia, pessoal? Profilaxia é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população. Olha aqui, medidas preventivas, medidas de prevenção,
tá? Para quê? Para preservar a saúde da população. Então, isso é profilaxia, tá? É a utilização de procedimentos e recursos para prevenir, mais uma vez, e evitar doenças, como, por exemplo, medidas de higiene. Então, medidas de higiene são medidas de profilaxia, de prevenção. Atividades físicas, cuidado com a alimentação, vacinação e outros. Tudo isso faz parte da profilaxia, da prevenção. Então, lavar as mãos é uma grande metodologia, é um hábito de higiene que também é um método de profilaxia, de prevenção de doenças, tá? O saneamento, como a gente já falou, vem do latim de sano, tornar saudável, habitável, higienizar, olha aí, higiene novamente, limpar, tá? Então, saneamento é o conjunto de medidas para preservar as condições do meio ambiente, prevenir as doenças e melhorar as condições de saúde pública para manter o público, o coletivo em saúde, todo mundo saudável, e isso para os animais, tá? Então, os problemas controlados pelo saneamento, a gente observa aí que tem o abastecimento de água, é um problema que ele é controlado. Imagina a pessoa ter que toda hora ir no rio buscar rio sujo, enfim, né? O manejo dos dejetos, o recolher de lixo, né? O controle dos alimentos, controle dos insetos e roedores, a coleta e destino adequado do lixo, né? Enfim, o controle de poluição ambiental, tudo isso são problemas controlados pelo saneamento. Então é muito importante que haja saneamento. A epidemiologia, então a gente vai observar muito, vai trabalhar na nossa disciplina, falar de epidemiologia, que vem de epi, que é sobre, demo, população, e logos, né? Logia, que vem de estudos. Então é o estudo das doenças na população, sobre a população, das doenças e sua causa. Por isso que é muito importante a gente saber o que é que ocorre na população animal, no rebanho bovino, no rebanho ovino, na criação de galinhas, tá? Enfim, isso é a população, aquele coletivo que a gente vai estudar para entender quais são as causas que estão levando a essas doenças e preveni-las. Então, a epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes de eventos relacionados com a saúde, tá? Então, tudo isso aqui é para saber o que está causando algum problema e como a gente pode melhorar a saúde de uma população. Baseado em evidências, então, se é ciência, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, ou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas na epidemiologia não tem como disfarçar. Eu sei que te amo. Então, as evidências, a base da saúde é muito importante para que a gente entenda o que está ocorrendo e para a gente saber aplicar a epidemiologia nos nossos estudos, nas nossas práticas de higiene. E o que são zoonoses, pessoal? Então, conforme o Conselho Federal de Medicina Veterinária, zoonoses são doenças transmitidas de forma natural entre os homens e os animais, tá? E a maioria das doenças, cerca mais de 60% das doenças são zoonoses, tá? Causadas por fungos, bactérias, vírus, protozoários e eumintos, tá? E segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ela estima isso aí, que 60% das doenças infecciosas nos seres humanos sejam zoonoses. Então, se a gente controlar essas doenças, mais da metade das doenças que ocorrem no mundo, nas pessoas, né, elas vão ser diminuídas, elas não vão ter, porque vão ser controladas. Então, são todos zoonoses. Muito importante a gente controlar e prevenir, fazer higiene para prevenir essas zoonoses. Então, dentre as zoonoses mais comuns, a gente observa a raiva, que é uma doença fatal, já falei muito para vocês em sala de aula, tá? A gente tem que prevenir. Como é que previne? Previne através da vacinação, do controle de morcegos, tá? A observação dos animais, enfim, tem muito cuidado com o animal, que a gente não sabe se é vacinado ou não, e nós mesmos também temos que nos manter vacinados. A tuberculose, que é uma doença que mais mata pessoas no mundo, tá? Também tem a tuberculose animal, tuberculose bovina. Então a gente tem que ter muito cuidado com a prevenção dessa doença, tá? A brucelose é uma doença que também ela comete os rebanhos bovinos, bubalinos, principalmente, né? Mas outras espécies também. Mas ela também pode pegar na gente, né? A gente pode ser acometido pela brucelose e ter grandes problemas reprodutivos e até levar à morte, tá? Salmonelose, com cuidado com doenças que podem ser transmitidas pelas fezes dos animais, tá? Com produtos de origem animal que não tem uma conservação direita, pode ter a proliferação de salmonela, e aí você pode ter desde uma diarreia grave até a morte também. Leptospirose, causada pela urina do rato, aí vem da espiroqueta vindo lá da urina do rato, e pode causar também a morte dos indivíduos.
sarna, doenças que podem acometer cães, tá? E pode acometer as pessoas também. Então, enfim, são muitas doenças. Essas aqui são as principais, mas existem milhares aí de zoonoses que podem nos acometer. Então, temos que prevenir por meio de medidas de higiene. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, tá? De higiene e profilaxia animal, tá? Que eu estou ministrando agora no curso técnico em zootecnia, mas ela serve tanto para veterinária, para agronomia, para biologia, para todos que vão trabalhar com essa parte de higiene e profilaxia animal. Essa foi uma aula mais conceitual. Vamos trabalhando esses conceitos e essas práticas de higiene durante a nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês em um outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!